Bom dia, 7h59, estamos aqui para ler mais um verso do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Hoje nós vamos ler o verso 21. Bom dia. Essa live é uma gravação, porque eu ainda estou de férias, mas você está recebendo diariamente conforme eu me comprometi a entregar. Então vamos lá, o verso 21 diz assim: quem sabe se o fôlego do espírito dos filhos dos homens sobe para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Salomão está se perguntando, tem diferença de espírito entre homens e animais? Existe uma diferença espiritual? É uma pergunta, né? É uma pergunta profunda. Ele está perguntando qual é o destino do espírito, né? Existe diferença entre humano e animal? Isso sempre foi um mistério, né? Então, do ponto de vista sistêmico, os animais cumprem a função deles dentro do grande sistema da vida e são ligados à Terra. Os animais são mais ligados à Terra. Enquanto nós, humanos, carregamos a consciência, carregamos a memória ancestral, carregamos a capacidade de dar sentido à nossa vida. Tudo isso, mas será que nós somos tão diferentes assim dos animais? Na constelação, a gente muitas vezes vê clientes se conectando a que a gente chama de forças maiores, algo maior, uma força maior, como se houvesse algo além da matéria. Tem uma força, a gente chama de força maior. Alguns chamam de espírito, Salomão está chamando aqui de espírito, né? Espírito humano, espírito animal. Parece que tem uma força maior, né? E ao mesmo tempo que eu vejo nas constelações a pessoa se conectando com essa força maior, eu também vejo essa mesma pessoa com fidelidade ao instinto dela, o instinto animal, né? É um sentimento que é um instinto de sobrevivência que todos nós temos, né? Todos nós, tanto humanos como animais, temos um instinto de sobrevivência. É como se nós também fôssemos animais, né? Então, esse verso está nos lembrando aqui que a vida pulsa em tudo. E que o humano em nós só vai encontrar dignidade quando reconhecer que a essência, que a nossa essência espiritual, né, a nossa essência é espiritual, também está ligada à Terra. Então, a primeira letra hebraica chama-se Aleph, a primeira letra do abecedário hebraico. E no latim é a letra A, em hebraico é Aleph. Só que o desenho deles é diferente. O desenho deles é uma linha inclinada e tem um braço para cima e um braço para baixo. Seria o ser humano com uma ligação ao céu e uma ligação à terra. Bem bonito isso, né? Eu achei um filósofo chamado Plotino, ele é neoplatônico, sei lá o que isso significa. Platão deve ser seguidor de Platão, né? E ele dizia que o ser humano sempre busca retornar ao uno, que seria o divino, né? Enquanto que a matéria nos puxa para baixo. A gente gosta da matéria, né? A gente não quer sair daqui. A gente quer aproveitar o que a matéria nos oferece, né? O espírito, tem um filme do Wim Wenders, né? Onde os anjos descem à terra para ter as experiências físicas dos humanos, né? Bem bonito esse filme, me lembrei dele agora. Então, Aristóteles, outro filósofo, fazia uma distinção entre as almas. Ele dizia assim, tem a alma vegetativa, que é a alma das plantas, que as plantas também têm alma,
Tem a alma sensitiva, que seria a alma dos animais, que são super sensíveis, coisas que a gente não percebe, eles percebem muito antes de nós, ouvem, enxergam muito antes de nós. E tem a alma racional, que seria a nossa, dos humanos. Mas Schopenhauer, outro filósofo, diz que a vontade de viver é um traço comum entre todos os seres, tanto faz animais como seres humanos. E a dor seria o elo universal. Todos nós sentimos dor. Tanto faz. Tudo que respira sente dor. Tanto faz ser animal ou humano, né? E aí a linda Simone Weil, com seu jeito feminino de olhar para o mundo, que me encanta, ela fala assim, que quando o ser humano reconhece a sua pequenez diante do infinito, a sua alma se eleva. São muitas perguntas aqui debaixo do sol para a gente se questionar e para a gente analisar e perceber como isso ressoa dentro de nós, né? Será que somos tão diferentes dos animais? É o que Salomão está nos perguntando, né? Eu tenho eu lembro de uma constelação, falar da ligação com a Terra, né? De uma vez eu fiz uma constelação num grupo, era um grupo de estudos, de formação comigo, e eram todos alunos ali aprendendo a constelar, e uma das pessoas foi fazer a constelação, e eu estava dirigindo essa constelação, e ele dizia assim, eu não consigo aproveitar a vida, estou sempre assim, não posso, não tenho direito, não me cabe, não consigo aproveitar a vida. Aí a gente fez a constelação dele, e daí surgiu um avô dele, e o representante do avô agarrado à terra, né? E ele dizia assim, eu preferia ter morrido, eu preferia ter morrido, eu preferia ter morrido. E aí eu perguntei, o que aconteceu com seu avô? E ele falou, meu avô passou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, onde ele perdeu tudo. Era russo, se não me engano, tomaram tudo dele e ele veio embora para o Brasil. Grande pátria Brasil, né, que recebeu todos com muita generosidade, todos esses imigrantes que formaram o Brasil de hoje, né? Então esse representante dizia, eu preferia ter morrido, quer dizer, ele não morreu, ele veio para o Brasil. Então essa imagem foi muito, muito poderosa, né? Esse avô se agarrando, parecia que era a terra, né? Como se ele fosse um animal ferido. Ele não olhava para cima, ele não se permitia olhar para cima, só ali para a terra. Eu não posso abandonar isso, eu não posso deixar isso. Claro que nós fizemos com esse avô uma despedida com profunda gratidão pela terra onde ele tinha nascido e que ele precisou abandonar. Fizemos uma reverência profunda ao Brasil que recebeu esses imigrantes, né? Pôde dar um futuro para eles, né? E esse aluno, né, pôde olhar para esse avô, honrar o avô, honrar o destino dele, agradecer, porque se ele não tivesse vindo embora para o Brasil, provavelmente esse neto não teria nascido, bisneto, não teria nascido. Ele agradeceu a vida que chegou até ele, graças ao avô ter abandonado a terra de origem, né? E ele se deu conta que ele estava vivendo a dor do avô, que agora ele podia se liberar dessa dor e podia liberar o avô dessa dor, né? Os dois podiam se liberar. E até assim, a sala toda, sabe quando todo mundo respira aliviado, todo mundo se liberou naquele instante. Então, tinha uma força grudada naquele chão, naquela terra que esse bisavô teve que abandonar.
E quando ela foi reconhecida, quando foi dado um lugar, quando ela foi honrada, com dignidade, ela pôde ser deixada ali para descansar. Outras pessoas estão usando essa terra hoje, mas ele pôde deixar, pôde agradecer ao Brasil que recebeu essa família. E ele pôde finalmente encontrar o lugar dele numa outra terra, que é o Brasil. Foi muito linda, né? Falando também dessa ligação de céu e terra, né? Tem um romance do Franz Kafka, não sei se vocês já leram, chama-se A Metamorfose, onde o protagonista, um dia ele acorda e ele virou uma barata, né? Então, esse romance ele questiona essa linha tênue entre o humano e o animal. Qual é a diferença entre o humano e uma barata? Não, a gente tem nojo de barata, e é barata. A gente é ensinado que barata é horrível, né? Então, o que define a gente como seres humanos, né? O espírito, a nossa consciência ou apenas a forma externa? O que nos define? Então, essa narrativa é tão absurda que revela a solidão de quem perde o reconhecimento da sua dignidade humana. Quando ele acorda e virou uma barata, ele perdeu a dignidade humana que nós damos, né, ao ser humano. Ele era só uma barata, né? Tem também no filme O Rei Leão, tem uma cena linda do Mufasa, que está ensinando a Simba que tudo que você vê faz parte do grande ciclo da vida. Tudo que a gente vê faz parte do grande ciclo da vida, ele ensina. Aqui nesse filme, né, o animal é levado ao símbolo da ordem do cosmos, do próprio cosmos. Tem uma espiritualidade implícita aí, né? Tanto faz, humanos ou animais, todos nós vamos para a mesma terra. E é essa terra que sustenta a vida. É isso que Salomão está nos ensinando aqui. Naquele livro que eu mencionei há uns dias, do José Saramago, As Intermitências da Morte, lembra que a morte joga xadrez com o protagonista? Lembra desse livro, desse comentário? Então, essa própria morte, ela questiona por que só os humanos aspiram à eternidade? É uma das perguntas. Eu não vejo um cachorro ou um gato ou uma barata ter aspirações para ser eternos. E nós humanos temos essas aspirações. Isso aqui parece estar dando, essa pergunta parece que está dando uma resposta para o rei Salomão, né? Ninguém sabe de verdade se existe uma diferença entre o espírito animal, entre o destino de um animal e o espírito de um ser humano. Entre o destino de um animal e o destino de um ser humano. Do ponto de vista espiritual, a gente não sabe se tem diferença. A gente está inventando aqui, pensando, mas será que tem mesmo uma diferença? Né? O que será que é diferente entre o humano e o animal? A gente diz que o animal não pensa. Eu não sei, eu tenho 2 cachorros aqui, que tem momentos que eu vejo que eu sirvo a eles. Eu faço o que eles querem, eles não fazem o que eu quero. Posso chamar 500 vezes, se ele não quiser sair do lugar, ele não sai. Ele faz exatamente o que ele quer. E quando eu pego e obrigo ele a fazer uma coisa que ele não quer, ele rosna para mim. Ele reclama. Né? Qual é a diferença? Quem disse que ele não pensa? Ui. E aí, a minha pergunta para a gente fazer hoje, a gente se conecta mais com a nossa parte terrestre, que é o nosso instinto de sobrevivência, ou com a nossa parte celeste de consciência, de espiritualidade? Onde eu me conecto mais? Onde é mais forte o chamado dentro de mim? Será que você já viveu algum momento onde você sentiu que seu espírito
estava acima da vida comum? Eu não tive essa experiência ainda, mas é uma pergunta para se fazer. Onde está a diferença? Vamos buscar, né? Então, antes da gente ir para a nossa meditação de encerramento do verso de hoje, eu vou pedir para você novamente compartilhar essa live, o link dessa live com pessoas que você conhece, que podem se beneficiar dos ensinamentos do Rei Salomão, que também podem aprender com ele, pensar com ele, olhar para a vida com essa sabedoria toda que ele nos entrega com tanta generosidade, né? E vamos caminhar juntos com o Rei Salomão. E essa live já está gravada e vai ficar aqui no Instagram. Se você está chegando agora, o Instagram é debora.gank. Aqui em cima na minha bio tem um desenhozinho de um clipe. Você clica nesse clipe, vão abrir vários links. Você clica no link Rei Salomão cá entre nós e você já entra no grupo do WhatsApp, onde eu envio todos os dias a transcrição dessa live, tá? Então você já se apressa, já entra, porque você já recebe a de hoje mesmo e já segue com a gente, ok? Olha aí, algo se aconteceu e ele late. Ele não pede licença, eu posso latir, professora? Não. Ele dá o aviso, ele é um cão de guarda. Nossa, passou um passarinho na frente, ele avisa. Olha. Ok, então vamos para a nossa meditação de hoje. Fecha os olhos, inspira e solta bem devagarzinho pela boca. Imagina que você está deitado, que você está deitada assim num gramadão. Sente o peso do seu corpo na terra. Sente a força que vem da terra. Sente. Né? Respira fundo. Percebe que a gente faz parte desse chão que a gente pisa. Sente a força da terra. E agora imagina uma luz suave descendo para você, sobre você, sob você. Não, é sobre. Uma luz suave descendo sobre você e vai elevando a sua respiração. Essa luz eleva a respiração, eleva seu coração, eleva seu espírito. Então você tem nas suas costas a força da terra e você tem de cima uma luz que te eleva. Porque nós somos céu e terra ao mesmo tempo. E aí você diz em voz alta, se for possível, senão você diz em silêncio para o seu coração. Diz assim: eu honro a vida que pulsa em mim. Eu honro a vida que pulsa em mim. Eu honro a vida que me liga à terra e que me leva para o alto. Eu honro a vida que me liga à terra e que me leva para o alto. É isso por hoje, minha gente. Aproveitem o pensamento do Rei Salomão. Pense se existe diferença de espírito entre nós e os animais. Observa isso. É um bom pensamento para esse dia, para a gente observar. Beijo carinhoso. Nos vemos amanhã. Bom dia.